Olá, estamos aqui de volta e hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula de filosofia. Na primeira aula foi assim uma apresentação e nós tratamos superficialmente de alguns assuntos, comentamos alguma coisa sobre o pensamento, sobre as perguntas fundamentais. Hoje eu quero aprofundar um pouco mais a respeito desse tema, a respeito, né, da importância da filosofia. Como eu tinha dito anteriormente, né, antes de nós chegarmos na parte mais, digamos, prática e de forma mais didática do ensino da filosofia, vamos pensar um pouco aqui de forma mais livre para tentarmos entender a importância desse pensar reflexivo. Eu tinha comentado no vídeo anterior sobre aquelas perguntas fundamentais, né, as questões fundamentais da vida. Se você se lembra quais são essas questões fundamentais, seriam quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos e por quê. E a partir desses quatro questionamentos, podemos pensar que o ser humano criou tudo aquilo que existe até hoje: filosofia, a mitologia, religião, ciências, tecnologia, enfim. Para tentar dar uma resposta, e porque isso, as respostas em si, elas têm a capacidade de trazer certa segurança. Então, quando eu obtenho uma resposta, mesmo que ela seja parcial sobre algum tema específico, alguma situação, ah, eu fico um tanto quanto mais seguro em relação àquela situação que fez surgir esse questionamento. Então, retomando aqui essa questão dessas perguntas fundamentais. Aí eu vou me basear aqui naquela distinção que faz o filósofo francês do século XVII, Auguste Comte, a respeito das fases de desenvolvimento do pensamento humano, que ele fala sobre uma fase teológica, uma fase metafísica e uma fase positiva. E dentro dessa fase teológica é que nós podemos incluir, né, as formas do pensamento mitológico e as formas do pensamento religioso. E na parte da metafísica, o pensamento filosófico em si, em sua grande maior parte, né? E o pensamento científico. Mas vamos entender, a partir dessas quatro formas de pensar, né, o mundo, a realidade, os fenômenos, ah, como possivelmente os homens, né, que fazem parte dessas fases de desenvolvimento, né, dessas formas de pensar, conseguiriam dar respostas a essas questões fundamentais. Então vamos começar pela fase mitológica. Vamos pensar o seguinte: nós, né, a maioria das pessoas estão muito acostumadas e já por, né, razões de educação, de formação, a terem conhecimento, em sua grande maioria, dos mitos gregos e até um pouco mais hoje em dia dos mitos nórdicos, mas temos que ter clareza que o pensamento mitológico, né, as formas mitológicas de explicação da realidade, elas fazem parte de todos os povos. Então, nós não temos apenas os mitos gregos que exerçam essa função. Nós temos uma quantidade muito variada de mitologias de muitos povos diversos, né, do povo grego. Mas, né, devido à colonização europeia, foi-se dado muito mais ênfase à mitologia grega. Mas, né, se nós formos fazer um estudo comparado das mitologias, veremos que nas mitologias de grande parte, né, do mundo, elas têm muitas respostas semelhantes, muitas imagens semelhantes
da mitologia grega. Mas vamos, né, falar, né, de forma geral sobre a questão do pensamento mitológico, né? Qual é a característica fundamental do pensamento mitológico? Seria a tentativa de explicar a realidade, a origem das coisas, através da imagem. Então, a mitologia de todos os lugares usa muito a imagem para explicar a realidade. Então, sempre eles estão criando uma historiazinha que vai desembocar na resposta que eles tanto almejam. Só para ter uma ideia sobre a origem de algumas coisas muito comuns, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, eu gosto muito de lembrar essa questão da teia de aranha, né, que é explicada dentro da mitologia grega pela a imagem, né, de Aracne, que foi uma grande tecelã e por ter recebido uma maldição, ela se transformou em aranha. Então, a explicação, né, de um fenômeno natural é dada a partir de uma imagem. Então, nós vamos encontrar bastante dessas imagens, né, explicativas dentro da explicação do pensamento mitológico. E um fator importante para nós entendermos é pensar que essas explicações voltadas, né, com esse conteúdo, ou melhor, que são dadas, né, com esse conteúdo imagético, nós podemos pensar que são de povos que estão muito mais próximos à natureza, muito mais presentes, né, no mundo natural. A gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente. Mas pensando sobre isso, né, a explicação do homem lá da pensamento mitológico é a explicação de uma pessoa que está muito mais próximas, muito mais presente e está sendo muito mais incomodada pela os acontecimentos naturais, pelos fenômenos da natureza. Então ele procura entender e dar uma resposta a partir da sua realidade. E, né, por alguns estudos, você vai perceber que o homem, né, que desenvolve essa forma de pensamento, no caso o mito, ele se vê muito mais inserido dentro de um mundo natural. Para ele, né, de certa forma, as coisas ocorrem de forma muito mais natural. Tudo é natureza. Então ele está tão apegado à natureza que para ele é fácil explicar, né, de certa maneira, a origem de certos fenômenos. Por quê? Tudo é natural, tudo vem da natureza. Então vamos pensar sobre as 4 questões. Quem somos nós? Né, talvez o homem, né, dessa época, muito provavelmente, ele teria como uma forma de explicar que nós viemos da natureza, nós viemos de um mundo natural. Então, pensando, né, houve o surgimento de uma forma assim, um tanto fantástica da realidade, mas nós estamos inseridos dentro desse acontecimento. Então, para ele, nós estamos inseridos desse mundo natural. Que esse mundo natural envolve os deuses, os monstros, os homens, as ferramentas, o trabalho, os sentimentos, enfim. Há uma ampla quantidade de seres que são explicados, né, uma ampla quantidade de fenômenos que são explicados a partir dessas imagens. Então, é muito mais fácil compreender que nós estamos inseridos nesse mundo natural. Então, de onde viemos? Nós viemos, né, da própria natureza. Quem somos nós? Somos seres naturais. Para onde iremos? Retornaremos ao mundo natural. Ao mundo natural dentro, não o mundo natural dentro de uma concepção moderna, científica, mas o mundo da natureza, das manifestações daqueles fenômenos representados pelos homens do pensamento mitológico. Então, se nós somos
seres naturais, se nós viemos da natureza, nós retornaremos para esse mundo natural. E por quê? Porque isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Aí tem o mito do eterno retorno, que as coisas sempre continuam se manifestando, ocorrendo, acontecendo da mesma maneira desde o princípio. Basta que se reorganize, se realize certos rituais para que essas coisas continuem acontecendo da mesma forma. Então, existe essa maneira de pensar. E uma outra coisa muito importante que eu estou deixando passar aqui, estava me esquecendo, que é a questão, né, da separação de de realidades distintas. Né? Para a, o homem do pensamento mitológico, existem duas realidades distintas. A realidade do sagrado e a realidade do profano. Então, que seriam essas duas realidades? O sagrado, nós podemos responder de forma simples, né? Que seriam os acontecimentos que não são corriqueiros. Eles acontecem, mas em determinadas situações, em determinados períodos, e trazem em si uma manifestação sobrenatural. Algo que não é comum, algo que não ocorre no cotidiano na vida desses homens. Já o profano seria aqueles acontecimentos, aqueles fenômenos que se manifestam de forma mais comum, de forma mais corriqueira. Então, essa seria uma forma de compreensão do mundo, dando um sentido, dando uma maior segurança para os homens, né, as pessoas, os seres humanos, que utilizavam o pensamento mitológico como uma tentativa de responder essas quatro questões, né, que nós formulamos: de onde viemos, quem somos, para onde vamos e por quê. Então, de certa forma, essas imagens, essas histórias criadas por eles, trariam uma resposta e, de certa forma, acabavam conformando esses homens à realidade em que eles viviam. Então, é uma resposta mitológica. Agora, se você tem o interesse de conhecer muito mais, né, se aprofundar mais sobre a mitologia, há muitos autores, né, que escrevem sobre mitos, né? Vou citar um exemplo, que um autor que eu gosto bastante, costumo ler, Joseph Campbell. Né? Você pode ler sobre o poder do mito, as máscaras de Deus. Então nós temos muitos outros elementos que tratam da questão da mitologia. Então, por hoje, vamos ficar por aqui e refletir sobre essa forma do pensamento mitológico para explicar a realidade. E no próximo vídeo nós vamos abordar o pensamento religioso, depois o filosófico e em seguida o pensamento científico. Então, pensem, né, se você quiser, reveja esse vídeo, faça suas anotações sobre alguma dúvida e depois você poste lá no nosso blog perguntando, questionando, que estarei, né, à disposição para responder. Então tenha uma boa semana e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos vocês.